Bom dia, boa tarde a todas e todos. Esse pequeno vídeo vai tratar de um assunto um pouco diferente dos demais. É algo sobre nossa prática como arqueólogos e como que isso influencia nos dados que nós estamos apresentando. Então, uma coisa que a gente deveria lembrar de cara é que quando se tem um gráfico de barras, não necessariamente esse gráfico descritivo vai estar expressando categorias com quais nós vamos fazer outras análises. Ou seja, podemos estar descrevendo o nosso conjunto de dados, mas sabendo que a partir dessa descrição se não parte para análises estatísticas e se não parte para comparações com outras variáveis. Então aqui trago uma leitura para nós ver isso e visualizar como isso funciona muitas vezes. Então, aqui podemos ler: o material lítico proveniente dos sítios da Vale Fluvial é composto por um total de 1.315 peças, representando mais de 85% de todo o servo estudado, distribuído em 11 sítios arqueológicos, ou seja, essa primeira gráfico de barra aqui em cima. Os sítios localizados na área geográfica denominada de Chapada apresentam um conjunto de material bastante reduzido em relação aos sítios da área da Vale Fluvial. O acervo desses sítios é composto por apenas 65 peças, distribuído em 11 sítios arqueológicos. Ou seja, o que nós estamos vendo aqui? Estamos com dois gráficos de barras. Estão orientados um pouco diferente do que vemos antes, pois aqui é o eixo de frequência, mas o nosso outro eixo que seria as categorias da variável. Então, nesse caso, a variável é sítios. Então, a variável está igual sítio. E as categorias são cada sítio. Então, sítio Valado, sítio São José, Santa Cruz, diferentes sítios são as categorias e cada categoria está representado por uma barra. Então, isso aqui descreve os líticos que essa pesquisa vai analisar. Descreve de onde vieram os líticos. Mas nós temos que parar e pensar um segundinho antes de ir para frente. A gente não podemos simplificar a partir desse momento e dizer: olha, os sítios na Vale Fluvial têm mais líticos do que os sítios na Chapada. Pois temos um elemento aqui importante, que é nossa pesquisa, nossa maneira de atuar como profissionais. E então, esses dados são descritivos, são importantes sim, mas estão sendo influenciados pela natureza e intensidade da pesquisa. Então, quando você vai para um sítio e faz uma coleta de superfície naquele sítio, a densidade de material no sítio e a área que você coleta vão trazer quantidades de artefatos, ou no caso, frequências de líticos distintos. Então, é muito intrigante, instigante observar que esses levantamentos de lítico em superfície revelaram 3 sítios que parecem ter muito mais material lítico. Capim, Fafopa e Baião. Esses pode sim ter alguma coisa especial acontecendo.
Mas lembra que outras partes da nossa prática estão envolvidos aqui. E é por isso que normalmente nós não temos só frequências para um levantamento de superfície. É por isso que desenha-se áreas e dizer, eu vou coletar em superfície nessa área de 3 por 3 metros, ou 5 por 5 metros, ou 10 por 10 metros, para que se consegue ter unidades espaciais de igual tamanho para, em cima dessas unidades espaciais, fazer alguma comparação entre os sítios. Ou seja, essas tabelas, gráficos de barra demonstram as características da amostra arqueológica e quaisquer características que têm a ver com comportamento, formato do sítio, formação do registro, estão sendo meio escondidos. Então, enquanto essa apresentação vale mesmo, essa apresentação foi feita para demonstrar de onde vieram os líticos sendo analisados. E é importante esse tipo de descrição. Essa variável sítio, as categorias que são sítios em si e as frequências em cada um desses sítios não representam algo que pode ser comparado entre si. Não vai fazer valer dizer, mais que metade dos meus líticos vem desses 3 sítios, então eu sei que as pessoas estavam atuando em mais lascamentos, cadeias operatórias são mais complexas, etc, etc. Não. Isso aqui é o tipo de apresentação que o uso é o que vocês vejam aqui. O uso não entra dentro da estatística, sabe? Entra na descrição. Não vai entrar em outras análises em cima disso. Sabe? Porque essas frequências têm um viés introduzido pela pesquisa arqueológica. Uma viés criado por nós que nós não temos como superar. Então, quero que vocês saibam, essa pesquisa ao qual eu tirei isso tem vários elementos importantes, vai tratar de outros dados, mas eu trouxe esses gráficos aqui para demonstrar parte da nossa atuação, porque se vocês não vejam esse elemento da atuação, vai ser difícil distinguir de outros tipos de consideração. Agora, se a gente, em vez de olhar no número total encontrado em diferentes sítios, começa a comparar dentro de cada sítio como está organizada a cadeia operatória desses líticos e depois comparar em cima de algo que foi da cadeia operatória, vamos dizer, em cima de algo que tem a ver com as matérias-primas, tudo bem, mas a gente não pode partir dessas frequências que são uma possibilidade muito fácil de mudá-los. Poderíamos voltar lá na Chapada e passa mais 3 dias olhando no Torre 5 e eu tenho certeza que essa barra aqui vai mudar de tamanho, tá? Então, é nisso que a gente deve sair lembrando. Se uma pesquisa mais intensiva, arqueológica, passa mais tempo lá, vai naturalmente mudar as frequências, estamos olhando uma maneira de comparar que está enviesado pela nossa pesquisa. Agora, se a gente olha internamente em coisas que podem
sabe, mudar um pouco, sabe, vão mexendo conforme ter mais materiais, mas que não depende diretamente de número achado naquele sítio, daí tá tudo ok. Tá bom? Então, é só uma lembrete, é só para a gente começar a ver que, mesmo sendo apresentado com gráficos de barras, vão ter informações importantes que não se aplica para teste de estatística e outros que se aplicam. Ou seja, gráfico de barras em si não está obrigatoriamente associada a essas categorias que são mutuamente exclusivas e mutuamente. Desculpa, eu estou esquecendo aqui. Mas não está necessariamente associada às categorias exaustivas e exclusivas e não está necessariamente associada a algo que não tem vieses.